Olá, graça eterna, paz eterna. Pastor Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da graça apostólica. Hoje nós iremos estar comentando, estar dialogando, estar falando sobre dignidade. Dignidade é o nosso tema hoje. Dignidade é dignidade. Temos que ser digno de ser um servo de Deus, servo, como o apóstolo Paulo ele declara, essa dignidade, esse amor, essa tolerância, vamos dizer assim. Amém? Então, hoje o nosso tema é dignidade. Vamos orar, daqui a pouquinho estaremos retornando se aprofundando na mensagem de hoje. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, continua me dando condições para estar pregando a tua palavra e dignidade para estar sempre de cabeça erguida, transmitindo o evangelho das boas novas, sendo um transmissor para transmitir as boas novas. Pai querido, Pai santo, estamos nesse propósito forte da oração das causas impossíveis, a oração da madrugada. Pai querido, que todos os nossos escritos sejam tocados, que todos os nossos escritos sejam abençoados, que todos os nossos escritos e aqueles que vão se inscrever seja alcançado por este propósito de oração. Pai querido, eu oro por todos, e todos que estão se reconciliando e que estão passando a ser inscritos deste canal, o canal abençoado em graça. Pai querido, Pai santo, eu louvo, já te agradeço pela vida de cada um. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, não tenho nem palavra para declarar a minha gratidão, o meu amor por ti, Pai. Quero expressar toda esta gratidão pela tua morte e a tua ressurreição, porque isso nos trouxe vida e vida abundante. Pai, eu te louvo e te exalto desde agora e para todo sempre. E todos que creem diz amém, amém, graças a Deus. Amados, queridos, santos, povo de propriedade exclusiva de Deus, nosso tema é dignidade, dignidade. Dignidade, ser digno. Nós não éramos dignos, mas o amor de Jesus Cristo nos deu essa dignidade, nos deu esse privilégio. A graça de Deus nos torna dignos. Não éramos dignos de tanto amor, mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus nos deu essa dignidade de ser chamado filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus lhe rejeitaram, e nós fomos enxertados, nós tivemos esse privilégio. O apóstolo Paulo, ele diz aqui na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, preso do Senhor, que andeis como é digno. Nós temos que andar como digno dessa misericórdia, desta graça, digno da vocação com que foste chamado. Nós temos que ser digno da vocação que nós fomos chamados. Ele nos chamou.
o maravilhoso conselheiro Deus forte, ele nos chamou. Nos chamou para quê, Elias Santos? Nos chamou para transmitir, para ensinar a sua palavra. Nós temos que crescer nesta graça e nesse conhecimento. Nós temos que avançar, nós não podemos retroceder. Nós temos que... Essa graça foi nos dada e nós temos que crescer nesta graça e nesse conhecimento. No versículo 2 ele diz, o apóstolo Pablo, com toda humildade, o cristão autêntico, verdadeiro, ele é humilde. Um sinal de um cristão autêntico, humildade. É pelos frutos que se conhece a árvore. Pronto, e um sinal que se conhece um cristão autêntico é a humildade. Não é ele andar rasgado, não é ele andar desmantelado, não. Quando se fala humildade, pensa que é isso, né? Não. Humildade é você ser abençoado por Deus, ser próspero e não pisar em ninguém, não menosprezar ninguém, porque para Deus somos todos iguais. Então, com humildade, mansidão, se conhece um cristão autêntico pela humildade e pela mansidão. Você vê uma pessoa muito braba, pode estar precisando se converter, está precisando receber o Espírito Santo. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. É fácil suportar alguém? Não é. Mas suportando uns aos outros, tolerância zero para as coisas que te afastam de Deus. Ter tolerância zero para as coisas que nos afastam de Deus, mas tolerar o nosso irmão. Insistir, perseverar. É possível a gente amar sem aceitar o erro. O próprio Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece a prática do pecado. Então é possível a gente amar um pecador, é possível. Orar por ele, interceder por ele, sem aceitar essa prática do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E não se fala só da morte material, porque a morte material, a morte do corpo, todos vão morrer. Mas é a morte espiritual, a pior morte é a morte espiritual, porque a morte física, todos vão morrer. Agora a morte espiritual, só quem vai morrer é aquele que não se reconciliou com o Pai, aquele que teve vergonha do Pai. Este vai morrer eternamente e não vai conhecer a Deus. Então nós temos que ser tolerantes com o nosso irmão, tolerar nosso irmão. É possível amar ele e aborrecer aquilo que ele faz, o pecado, como o próprio Jesus, ele ama o pecador e aborrece o pecado. Agora nós temos que ser tolerantes, nós não podemos tolerar, tem que ser tolerância zero para aquilo que nos afasta de Deus. O que é que nos afasta de Deus? A arrogância, a prepotência, a inveja, a glutonaria, todas essas práticas da carne, nós temos que ser tolerância zero. Agora nós temos que tolerar nosso irmão. Nós não podemos desistir do nosso irmão. Não podemos desistir de alguém porque está praticando algo abominável. Nós não vamos aceitar a prática, mas nós vamos amar e vamos lutar para que ele venha ter uma mudança. Agora nós não podemos aceitar a prática, né?
Nós não podemos ser tolerantes com o pecado, nós não podemos ser tolerantes com aquilo que nos afasta de Deus, né? Nós não podemos tolerar a pornografia, prostituição, bebedice, droga. Nós não podemos ser tolerantes com isso, porque isso afasta o filho do Pai. Isso afasta. O salmista no Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Nós pregamos aí sobre isso. Andar no conselho dos ímpios, o que é que o ímpio tem para te oferecer? O que é que o ímpio tem para te ensinar? O ímpio tem para te ensinar bebedice, se drogar, se prostituir, trair. Isso é que o ímpio tem para ensinar. Então nós não podemos andar no conselho dos ímpios, nem se envolver na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que escarnece o nome de Deus, é aquele que blasfema do nome de Deus, é aqueles que faz chacota com as coisas de Deus. Então nós amamos essas pessoas, mas nossa tolerância com essas pessoas é zero. Porque se nós nos colocarmos, nós teremos o mesmo fim que eles terão, se não se arrepender, se não se reconciliar com o Pai. Então, amados, o apóstolo Paulo diz, seja completamente humilde. Essa pessoa que é boçal, essa pessoa que é arrogante, prepotente, ela precisa do Espírito Santo. Ela pode ter tudo, menos o Espírito Santo. Porque Pablo, ele diz, seja completamente humilde e doces. Seja paciente, suportando uns aos outros com amor. Paciente, irmão. Paciente, orando para que esta pessoa venha mudar de comportamento, venha se arrepender. Você já se reconciliou com o Pai? Então seja paciente com essas pessoas. Pregue. O apóstolo Paulo, ele diz, insista, pregue no tempo e fora do tempo. Como crerão se não há quem pregue? Nós temos que predicar a palavra de Deus. Por isso que nós estamos pregando, estamos todo dia pregando, fazendo live, fazendo vídeo, pregando na congregação. Aonde chegamos, estamos pregando. Olha, Jesus te ama, né? No versículo 3 ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade, porque Deus é unidade. Pelo vínculo da paz. Aí ele vai mais adiante no versículo 4, há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos aqueles que se reconciliam, que se arrependem. Ele é Pai dos arrependidos, daqueles que se reconciliam com Ele, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, amados? É essa a mensagem completa do Evangelho da Graça Apostólica. É esta a mensagem de transformação, esta mensagem que confronta. Não há evangelho sem confronto. A palavra, ela confronta.
Se alguém está pregando algo que não confronta, não é evangelho, porque o evangelho confronta aquele que está praticando práticas erradas. Não dá para ser tipo um camaleão, se moldar, como o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis, não moldeis, não tenha a forma deste mundo, né? Muitos querem ter a forma desse mundo para ter os benefícios deste mundo. Não, irmãos. Nós somos diferentes. Olha aí o que o apóstolo Paulo na epístola aos Romanos, capítulo 12, 2 diz: não vos conformeis, não vos moldeis com o padrão deste mundo, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só assim nós iremos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente não se moldar, né? Ah, porque todo mundo faz. Você não é todo mundo, meu irmão. Você não é todo mundo, minha irmã. Você é filho amado de Deus. Todo mundo faz, você não faz parte do mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos cumprindo a nossa missão aqui. Nós estamos de passagem, nós somos imigrantes, nós somos estrangeiros aqui. Nós sabemos que tudo que esse mundo oferece é transitório. Transitório quer dizer passageiro. Então nós não vamos se moldar, se acomodar. A nossa linguagem, é tipo, dá um exemplo. Nós falamos grego para o mundo não nos entende. Nós não podemos ter o mesmo linguajar do mundo. Nós amamos as pessoas que estão no mundo, amamos, mas nós não concordamos, a nossa tolerância é zero com a prática do pecado. Nós não podemos chegar num lugar e ser um camaleão ali, se acomodar e ser... Não, entrou ali, ninguém conhece que é um cristão. Não dá. É pelos frutos que se conhece a árvore. Nós vamos ser o quê? Nós vamos ser humildes, nós vamos usar de humildade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. A nossa linguagem, a nossa palavra não pode ser uma palavra torpe, uma palavra leviana. A nossa palavra tem que ser uma palavra assim, sim, não, não. Nós não podemos falar igual o mundo fala, né? O mundo pede para matar, roubar, se prostituir, incentiva a prostituição, a lascívia, a feitiçaria, a idolatria, incentiva a atrair, a tomar, levar vantagem, a humilhar. A linguagem do mundo é essa, a ter vantagem em tudo, a passar a perna, a trair, pagar o mal com o mal, né? Traiu, traia também. Nós temos que ser diferente. A nossa linguagem, a nossa fala, é como se a gente esteja falando grego. Eles não entendem porque eles querem trair eles querem trair a gente. Não, perdoe. Eles querem se separar, a gente prega para se unir. Eles querem viver na prática do erro. Nós queremos cada dia mais estar distante, a nossa tolerância é zero com essas coisas. Se conhece um cristão desta forma, é pelo fruto que se conhece a árvore. Você vê um cristão que aceita tudo, aí ele não é carne nem é peixe, ele chega num lugar, todo mundo faz, né? Não, nós temos que ser luz, a luz brilha, a luz não pode ser ofuscada. Então a nossa tolerância com essas práticas é zero, porque isso afasta do Pai, isso nos afasta de Deus. Esse comportamento afasta, não quer dizer que a gente vai deixar de amar essas pessoas. A gente ama, mas só que a gente não aceita a prática que eles praticam. Nós oramos para que ele venha sair, nós confrontamos,
Nós não vamos dizer assim mesmo, não. Nós confrontamos. Por isso que nós somos odiados, nós somos perseguidos. Mas nós falamos isso com amor, com humildade. Falamos isso por bem, porque nós já passamos por isso aí. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, não a morte física, como eu já falei, mas a morte eterna, o distanciamento eterno do Pai, o afastamento do Pai. Então, meu amado, seja digno, faça de tudo para ser digno desta graça eterna, deste amor eterno de Deus. Eu quero neste momento orar por você, você que quer se reconciliar, você que quer deixar essas práticas. Pastor, eu quero deixar essas práticas, eu quero deixar a feitiçaria, eu quero deixar a idolatria, eu quero deixar a prostituição, eu quero deixar a bebedice, eu quero deixar os vícios, eu quero me reconciliar com o Pai, eu quero deixar tudo isso, eu quero que o Espírito Santo, ele se aloje em mim, o Espírito Santo se manifeste em mim, porque uma vez que o Espírito Santo se manifestar, uma vez que o Espírito Santo seja ativado em você, você vai ter uma vida diferente. Você vai ser transformado, restaurado. Você quer se reconciliar? Coloque nos comentários, eu quero, pastor. Eu vou orar por você nesse momento. Diga assim comigo, repita essa oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Cristo ressuscitado, eu me reconcilio contigo nesse momento e prometo ser tolerante com as pessoas que estão nessas práticas, amar, mas não me acomodar, não me acoplar com esse tipo de situação, porque isso me afasta de Deus. Eu quero que o Senhor me dê força neste momento, eu me reconcilio contigo, eu quero força para largar essas práticas, quero que o teu Espírito faça uma faxina na minha vida, uma faxina total, completa e gloriosa. No lugar da tristeza, coloque alegria, no lugar do medo, coloque a certeza. Se aloje, Espírito Santo, seja ativado em mim, muda-me. Eu quero declarar que não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Eu quero ter tolerância zero para essas práticas que me afastam de Deus. E quero continuar amando, orando aqueles que estão nessas práticas, mas aborrecendo esse tipo de comportamento, Pai. Eu quero ser luz no meio das trevas. É possível amar sem praticar o que as pessoas estão praticando. É possível orar, interceder, viver nessa unidade, com esse vínculo da paz, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É possível não praticar esse tipo de comportamento que é praticado aí fora. É possível se abster desses prazeres que afasta de Deus. Pai, eu quero me afastar, me dê força. Esteja comigo, esteja na minha frente, esteja me protegendo. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu completar a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, todos esses que fizeram esta oração, que estão deixando a prática do pecado, a prática dessas artes, desses comportamentos que afasta o homem e a mulher da salvação de Deus. Pai querido, Pai santo, eu oro por todos, dá força, sustenta com as tuas mãos, sustenta, Pai. Eu oro e intercedo por todos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, estarei sempre orando por você, você que fez essa escolha, você que se reconciliou com o Pai, você que agora vai ser intolerante, não vai tolerar essas práticas que te afastam de Deus. Você vai tolerar a pessoa,
vai amar a pessoa, mas não vai amar a prática do erro. Você vai falar, você em amor, você vai falar, você vai dizer, olha, isso aí não te leva a Deus, te afasta de Deus. Você que se reconciliou, eu vou continuar orando por você pela madrugada, após a ministração, o término da ministração, vou orar por você. E você vai ver a sua vida mudando, uma mudança total, completa e gloriosa. Você vai ter essa dignidade, você vai levantar a cabeça e agora vai declarar que é um filho amado do Pai, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Amém, amados? Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado, Ele te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. Deus la bendiga, bendición. Amanhã estaremos retornando nesse mesmo horário com mais uma ministração, mais uma reflexão, com esse propósito da oração da causa impossível, em prol da tua família, em todas as áreas, sentimental, profissional, financeira, causa na justiça, contra fatos, não há argumento. Muitas pessoas estão dando seus depoimentos, seu testemunho. Deus está honrando aqueles que o buscam, que de madrugada lhe busca. Amém? Amém? Você está se sentindo outra pessoa, está se sentindo leve, você que se reconciliou com o Pai. Andar sem o Pai, andar distante do Pai, não dá. Agora, você não vive, mas Cristo vive em você. Agora você tem o Espírito Santo ativado para você ter domínio próprio, para você dizer não para as coisas que lhe afastam de Deus. Amém? Graça eterna, paz eterna. Tchau, 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 tchau.